particular que enviar esse tem sido meu objetivo. E para isso eu tenho um motivo na palavra de Deus. Não nos abalaremos, Senhor, não temeremos, Senhor. Sei
amor que quebra o ódio, que quebra o jugo. Esse é o amor do nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Quantos são felizes por estar na presença do Senhor? Quantos podem cumprimentar a pessoa que está do seu lado, da direita, da esquerda, dar um abraço e dizer: seja bem-vindo à casa do Senhor, do nosso Pai, do nosso Papai. Aleluia, aleluia. Deus te ama. Deus é maravilhoso, Deus é bom demais. Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo 6. Nós temos algumas leituras e vamos iniciar aqui no Gênesis, no capítulo 6 e o versículo 5. Ele diz assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração eram sempre e somente para o mal. Mais uma vez, para que haja bem entendimento, o Senhor Deus, viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração eram sempre e somente para o mal. Continue ainda no capítulo 7, o versículo 1 agora. Capítulo 7 aí ao lado, versículo 1 diz: então o Senhor disse a Noé: entra na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Tome seu assento, que a palavra do Senhor encontre lugar em cada um dos nossos corações, fazendo o proveito pelo qual ela vai ser nesta noite trazida aos nossos corações, interpretada pelo Espírito vivo do vivo Deus, Espírito Santo. Queridos, essa primeira parte aqui fala sobre Noé. E eu coloquei assim: como posso guardar a minha família no meio de tantas adversidades, no meio de tanta tribulação? Como é que eu faço para guardar a minha família? A Bíblia diz que no último tempo os homens voltariam a ter os mesmos pensamentos, as mesmas atitudes do tempo de Noé. E a Bíblia ficou bem clara nesse texto, quando ele diz aqui a respeito de Noé. Ele diz que naquela geração, naquele tempo, tanto as pessoas como os pensamentos e as atitudes eram sempre para o mal. Sempre para o mal. Nada era para o bem. Tudo estava discorrendo para o mal. Estamos vivendo numa época onde você vê a maldade imperando na mesma atmosfera do tempo de Noé. Por isso é que nós, ao olharmos de um foco claro, nós observamos que, se naquele tempo de Noé as coisas estavam daquela forma como estavam, e o Senhor não permitiu que continuasse, e o Senhor veio e destruiu toda aquela geração, a não ser o seu servo, a quem agradava o Senhor, chamado Noé, e toda a sua família. Nós estamos num período, numa geração onde a inclinação para o mal é terrível. Você observa e vê as pessoas matando-se uns aos outros. Você observa e vê a desobediência das pessoas para com tudo, em todas as esferas da sociedade. Mas isso tudo se dá lá na sociedade porque começa na sociedade primordial, que é a família. Aí a Bíblia vem nos mostrando aqui que Noé foi o único naquela geração. Agora pense comigo, queridos, numa geração. Não estamos falando de uma cidade, não estamos falando de um país somente, estamos falando de uma geração. Se hoje nós fôssemos contar a geração que nós estamos vivendo, nós somos mais de 7 bilhões na face da terra. Você já pensou Deus olhando e dizendo: eu só estou vendo um? É muito pouco numa quantidade tão grande de gente. E a Bíblia diz que os homens não têm em si a busca de Deus por si mesmo. Os homens são dados e inclinados a buscarem a Deus somente quando já estão em crise, quando já estão numa situação problemática, quando já estão com dores, com fome, com vários e tantos problemas. Como é que nós podemos diferenciar aquilo que é a vontade de Deus para aquilo que é a minha vontade?
É fácil. A vontade de Deus vai agradar a Deus. Aquilo que eu faço está agradando a Deus? Então é fácil saber. O que eu faço hoje agrada a Deus? Aí a gente começa a pormenorizar. Eu dou um tempo para Deus? Ou eu só penso em mim mesmo, nas minhas coisas, nos meus afazeres, nas minhas roupas, no que eu tenho que vestir, no que eu tenho que comer? Eu dou algum tempo para Deus na minha vida? Eu tenho que fazer essa análise para poder saber se eu estou agradando de fato a Deus, ou se eu estou numa geração e que eu estou conformado. É assim mesmo, afinal de contas a vida é assim mesmo, todo mundo é assim mesmo. Não é? Porque Noé mostra exatamente que ele decidiu ser exatamente conforme Deus queria. Noé não era um grande pregador, porque se Noé fosse um homem de tanta eloquência na palavra, não somente ele e sua família, mas um monte daquela geração teriam sido salvos. Noé não era um homem tão bem afeiçoado, porque as pessoas dizem que quando ele, ao construir aquilo que Deus estava lhe mandando construir, as pessoas caçoavam, as pessoas diziam: isso é louco. Mas Noé, queridos, a despeito, ele ia na contramão do que estava vivendo o mundo. Aí nós olhamos, queridos, nós vemos o quê? Quantas leis têm sido executadas no nosso país contrária à vontade de Deus? Quantas leis de legalização de todo tipo de torpeza que desagrada a Deus? Quantas pessoas às vezes falam e se levantam em nome, dizendo o nome da vida, mas quantas pessoas, querido, continuam a matar a vida? Quantos e quantos abortos? Então nós vemos que é uma contradição daquilo que se diz, mas daquilo que se vive. Então Deus não vai pelaquilo que se diz, Deus opera exatamente naquilo que o irmão falou, que Deus opera na verdade, e Deus opera quando Ele olha dentro de mim e vê a verdade. Uma coisa é observar uma pessoa externamente, outra coisa é Deus ver dentro da pessoa quem ela é verdadeiramente, de fato. Leis de legalização de homem com homem, mulher com mulher, isto é contrário à palavra de Deus. Não há procriação entre homem e homem, nem mulher com mulher. Isto é uma intenção maligna de fazer com que não haja mais procriação de ser humano, fazer com que não haja mais o ser humano agora gerando outro ser humano, porque isso só se dá na geração entre um homem e uma mulher, nunca entre uma mulher e uma mulher, nunca entre um homem e um homem. E é tantas e tantas legalizações contrárias a Deus, andando contra Deus. E é por isso, querido, que nesse último tempo, a saturação de Deus, o pecado tem subido às narinas de Deus. E a única coisa que ainda não permitiu, querido, que tudo isso já fosse desfeito e destruído, é porque Deus ainda ama muita gente que ainda não encontrou Jesus, que ainda não teve um encontro com Deus verdadeiro. E por amor a essas pessoas, por saber que essas pessoas vão reconhecê-lo quando ouvirem dele, e vão se chegar a ele, e vão aceitá-lo verdadeiramente como Senhor e Salvador das suas vidas. Por isso Deus tem dado oportunidade. A questão aqui é a oportunidade de Deus, mas eu quero lhe dizer uma coisa: Deus, ele trabalha com oportunidade diante do seu amor, mas a Bíblia diz que Deus também é justiça, e diante da justiça de Deus, querido, diante da justiça, o temor, querido, se o homem não se converter, muito pouco está para ser destruído. Mas então nós temos que olhar para Noé, o que que Noé fez, qual foi o que ele chamou a atenção de Deus, porque Deus salvou a ele e a sua família, numa geração de tantas e tantas pessoas, de milhares e milhares de pessoas. O que foi que Noé fez? A Bíblia diz que Noé achou graça diante de Deus, porque Noé buscava a Deus, porque Noé não dava desculpa para buscar a Deus. E não mais do que isso, querido, Noé, ao ouvir Deus, Noé obedecia o que Deus te mandava. Deus disse para Noé: construa uma arca. Meu filho, eu quero que você faça algo absurdo. Meu filho, eu quero ver exatamente se você me obedece ou não me obedece, no meio aonde não tem nem nuvem, nem se diz na previsão do tempo que há de chover durante esse tempo. Deus só queria ver a obediência. Mas essa obediência levou um tempo muito grande na vida de Noé. Levou anos e anos.
Levou muito tempo. Noé construindo. Mas quando Noé constrói, queridos, Noé não estava construindo para abrigar animais. Noé estava construindo para abrigar pessoas. Deus ama o ser humano muito mais do que animais, apesar de que Deus também ama os animais. E é só o ser humano que a Bíblia diz que é a imagem e semelhança de Deus. Então Deus investe muito mais e ama muito mais os seres humanos. Quando Noé está executando aquilo que Deus está lhe dizendo, Deus está olhando e dizendo: eu vou abençoar você e a sua casa. Eu vou abençoar a sua família. Sua família estará debaixo de segurança, porque eu encontrei um coração que palpita exatamente no nível que o meu palpita também. Alguém que não põe desculpa nenhuma para se chegar a mim, que não há momento ruim, e que muito pelo contrário, é quando eu penso que há algum momento ruim é que eu tenho que correr mesmo para Deus, porque a solução vem dele. A Bíblia ainda diz, eu quero nesta noite falar ainda de uma outra pessoa que agradou muito o coração de Deus. Está ainda no livro de Gênesis, no capítulo 12, no versículo de 1 a 3. Eu vou fazer ainda esta leitura e convido a você também a abrir aí mesmo no livro do Gênesis, no capítulo 12, versículo de 1 a 3. E diz assim: então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio da sua parentela, ou dos seus parentes, e da casa de seu pai, vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Diga glória a Deus. Foi por causa de Abraão que vocês somos abençoados. Então eu quero falar um pouco de Abraão nessa noite. Se eu já falei que a salvação, querido, da terra veio por uma decisão de um homem, e ele salvou não somente a ele, mas a toda a sua família, eu também quero dizer nessa noite que também por causa de um homem, não só a família dele, mas até a minha e a sua família são abençoadas, e serão abençoados todos nós. Enquanto vivermos nessa terra, seremos abençoados. Motivo da bênção do Senhor, por causa da obediência de uma pessoa. E aqui eu quero fazer a primeira pergunta a você. Você não precisa levantar a mão. Você tem obedecido a Deus? Se você tem obedecido a Deus, eu quero lhe dizer que não somente você está guardando a você e a sua família, mas você está guardando também a família dos teus filhos, e a família dos filhos dos teus filhos, e as gerações seguintes por tua causa. Veja como é muito sério obedecer a Deus. Veja como não é algo simplesmente de eu obedeço a Deus, eu tenho o favor de Deus, eu tenho a minha casa, eu tenho as minhas coisas. É muito mais do que isso. A bênção do Senhor, a Bíblia diz que ela repousa sobre 1000 gerações daqueles que obedecem ao Senhor. É muita bênção para acontecer, mas daqueles que obedecem ao Senhor. Agora dê uma cutucada no seu irmão aí, só para animá-lo, e diga assim: obedeça ao Senhor o tempo todo. Aleluia, é verdade. A Bíblia diz aqui nesse texto, querido, que Abraão, e eu coloquei assim: como posso ser abençoado e abençoar outras famílias? O que eu faço para ser abençoado e para abençoar outras famílias? E antes que eu prossiga, eu quero ainda só pegar um texto a mais, que está em Atos, capítulo 3, versículo 2. Você não precisa abrir, se quiser pode, mas eu quero já antecipar. E o Atos 3:2 diz assim: ele era levado todos os dias à porta do templo chamado Formosa, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entrassem no templo. Ele quem? Eu peguei apenas o versículo 2, o versículo 1 responde de quem está falando. Está falando de um homem aleijado de nascença, que nunca andou na vida, e ele era colocado naquele lugar. Veja bem, o que tem a ver esse texto com o texto que nós lemos a respeito de Abraão? Eu quero fazer uma conexão nessa noite a respeito deste homem da porta do templo e do homem chamado Abraão. O homem da porta do templo, que estava ali todos os dias pedindo esmola, e do homem chamado Abraão. Deixa ele mostrar coisas extraordinárias que tem a ligação desses dois textos.
Abraão, queridos, era um homem que morava numa cidade, num país, aonde a proliferação de todo tipo de idolatria, de todo tipo de pornografia, de todo tipo de imundície, vivia ao redor deles, vivia ao redor daquele lugar. As pessoas tinham deuses para tudo, deuses para fertilização, Deus para os negócios, Deus para engravidar a mulher que era estéril, Deus para fazer com que um homem pudesse se apaixonar por uma mulher. Na verdade, isso não era Deus, isso é macumbaria. Que é alguém que quer atrair alguém e pedindo ou pagando alguma coisa para ser feito, não somente na minha concepção, mas na Bíblia Sagrada, fala de que isso é ato de feitiçaria e de macumbaria. E a Bíblia diz que Deus não é com aqueles que praticam artes mágicas. Deixa eu lhe dizer, querido, aqui, que Abraão viveu nesse tempo, nesse lugar, mas Abraão era incomodado com tudo que ele vivia. Abraão era inconformado. Abraão disse: não é possível que as coisas sejam assim, não é possível que eu continue vivendo numa sociedade, num país, num lugar em que não haja manifestação de Deus, mas que só haja coisa ruim. Não é possível que as coisas continuem assim. Aí eu paro para frisar uma coisa: cada vez que uma pessoa, um homem, uma mulher, uma família, uma igreja se levanta em oração e diz: não é possível que as coisas continuem assim, e se dedica em oração e buscar o Senhor de verdade, a Bíblia diz que o Senhor vem e sara. A Bíblia diz que Deus vem e traz o socorro. A Bíblia diz que Deus vem e conserta. A Bíblia diz que Deus vem e restaura a vida dessa pessoa. Não é possível, então, precisa haver um inconformismo. Não é possível não ver Deus no meu tempo que eu estou vivendo. Não é possível que os escândalos continuem. Não é possível que as imoralidades continuem. Não é possível que esse governo continue todo do jeito que está. Não é possível que todo tipo de situação que quebra o homem continue. Não é possível que o desemprego continue. Não é possível mais. Eu preciso fazer alguma coisa. Abraão era este homem inconformado. Mas Abraão, ele era levado pelas circunstâncias, pelas coisas que estavam ali. Mas sabe o que Abraão fez? Abraão, depois de passar um tempo de oração com Deus, e do tempo de oração não é um dia só. Tempo de oração não é só vir aqui e orar um momento. Tempo de oração não é só aqui. Tempo de oração é todo dia, é constante. O que é oração? É falar com Deus. Falar com Deus, eu posso falar com Deus em qualquer lugar, porque a Bíblia diz que Deus está em todos os lugares, e aonde eu abrir a minha boca, Deus vai ouvir o que eu estou falando. Então, desculpa de eu não orar, porque eu posso estar em qualquer lugar e orar para Deus, e falar com Deus. E Abraão não permitiu paralisar sua vida por nada. O que tem a ver agora com o texto que nós lemos de Atos capítulo 3, versículo 2? A Bíblia diz que aquele homem era levado, diga levado. Não diga mais alto, levado. Ele era levado todos os dias e colocado na porta do templo. Deixa eu lhe perguntar uma coisa aqui também, você não precisa responder. Apenas analise o que vou lhe perguntar. Quem é que está conduzindo você? Quem é que está levando você? A coisa mais triste para mim é ver jovens sendo levados de um lado para o outro, por algumas amizades. Amizades essas que nunca contribuirão na vida dele ou na vida dela. Amizades que no momento pode dizer legal, camarada, amigo, pode dizer meu companheiro, pode dizer meu considerado, como eu vejo muitas vezes a frase hoje estampada na boca de tanta gente. Pode dizer muita coisa, mas essa pessoa está levando você para onde? Está tirando você do melhor de Deus, que é a sua casa, a sua família, os seus estudos, o teu trabalho, a tua vida com Deus diária e contínua. Quem é que está levando você? A quem você está dando ouvidos? Porque uma coisa é a voz de Deus e uma coisa é a voz dos outros. É muito diferente a voz de Deus, querido, porque a voz de Deus sempre me levará por um bom caminho. A voz de Deus sempre me levará para isso na minha vida. A voz de Deus sempre me conduzirá para coisas melhores e maiores na minha vida. Mas quem não contribui nada com a minha vida, por que eu estou sendo conduzido? Se alguém quer me levar para roubar alguma coisa, alguém quer me levar para cheirar alguma coisa, alguém quer me levar para fumar alguma coisa, para beber alguma coisa que eu sei que não vai fazer bem para a minha vida, porque
eu não preciso ser um expert nisso para entender que todo tipo disso é contaminação e tira tudo que tira o homem do seu consciente, leva o homem a cometer atrocidades, pecados, erros sem medidas. Quem está levando? A Bíblia diz que esse homem era conduzido todos os dias e colocado na porta do templo. Quando eu vejo isso, eu digo, chegava perto, mas nunca entrou no templo. Não adianta eu passar aqui na frente, eu passar ali, fazer o sinal da cruz. Isso não adianta. O que adianta, querido, é eu entender que Deus quer me adorando dentro da casa dele, é fazendo a vontade dele. E é isso que eu vou fazer, é obedecer a Deus, ser conduzido por pessoas que nunca mudaram, na verdade, sempre pioraram a situação da vida. Porque quantas pessoas hoje querem sair dos vícios e não conseguem sair por si mesmo? Por quê? Porque entraram num caminho conduzido por alguém. Esse homem era colocado na porta, mas a Bíblia não diz quem colocava ele, só diz que era colocado. Pense a cena comigo, pegava e jogava ele na porta. Fica aí, vai pedir esmola. Se chovesse, ele pegava a chuva. Fizesse sol quente, ele ficava no sol quente. Nunca contribuíram de verdade com a vida daquele homem, nunca puderam fazer nada por ele. Pessoas que conduzem as pessoas para ficarem na mesma situação não serve. Este não é Deus. Alguém que verdadeiramente serve a Deus sempre conduzirá o outro para o melhor na sua vida, conduzirá as pessoas para terem o melhor na sua casa, conduzirá as pessoas para terem realmente uma família abençoada. Pessoas que querem tirar você da sua casa, querem tirar você do convívio da sua família, dizendo que não serve o conselho de pai, não conselho dos mães. Ouça em nome de Jesus, isto é conselho do inimigo. Pessoas sendo usadas pelo inimigo, que precisam também da ajuda, elas também precisam da ajuda. Mas como é que eu vou ajudar alguém se eu primeiro não estiver bem? Precisa levantar uma geração inconformada, e Deus hoje está chamando a mim e a você para ter esta geração e tomar posição e dizer: Senhor, eis aqui, eu faço parte dessa geração que eu não aceito, Pai, que o meu país, que a minha cidade continue vivendo nos mesmos problemas. Eu não aceito, meu Pai, que as pessoas continuem vivendo os mesmos problemas. Eu estou, Senhor, no meio de um povo, mas eu não aceito, meu Deus, que as pessoas continuem influenciando para o mal, levando jovens para viverem na prostituição, levando jovens para viverem no adultério, levando jovens para viverem nas drogas e nos vícios. Eu não aceito, eu me posiciono em nome de Jesus. Deus quer levantar, querido, Deus quer ver nessa noite, mas Deus não quer só ver, Deus quer que eu e você nos levantemos e demos resposta. Não adianta eu só saber, porque é isso que eu estou dizendo, você sabe. Não adianta apenas saber, tem que haver mudança, tem que haver atitude, e dizer: sim, Senhor. Eu fico vendo, olho para o texto sagrado e vejo todo dia aquelas pessoas, sei lá, era um, era dois, normalmente sempre é mais de um, que chega para influenciar alguém. Sempre é 2 ou 3 pessoas ou até mais, para influenciar as pessoas para fazer o mal, para se darem mal. Veja a cena, aquelas pessoas pegando aquele aleijado e colocando: fica aí, vai passar o dia aí esmolando. Eles nem davam nada para aquele homem, achavam que faziam muito porque levavam ele para a porta do templo. Se alguém não consegue me conduzir para o lugar da bênção do Senhor, querido, se alguém está me convidando para ir para longe da presença do Senhor, isso está errado. Eu preciso tomar uma posição séria com respeito às minhas atitudes, como eu estou vivendo. Em contrapartida, eu olho para Abraão. Abraão era este inconformado, e não é possível que continue as coisas assim. Nós falamos ontem à noite, aonde há realmente pessoas buscando a Deus de verdade, com o coração voltado para Deus de verdade, Deus tem agido também de verdade. Deus conhece o que é verdade e o que não é. Há, queridos, uma chama hoje espalhada no mundo todo, e uma das que mais me chama a atenção é exatamente nas ilhas Fiji, um conjunto de ilhas.
de onde só se ouvia falar de miséria. Porque você sabe o que eu estou lhe dizendo. Quando pessoas vêm, por exemplo, para o Brasil e vão para Rio de Janeiro ou vão para Salvador, eles só fazem vídeos mostrando a miséria. E era a mesma coisa nas Ilhas Fiji. Faziam questão de um monte de gente para lá, para bater foto, para filmar a miséria. Os campos que não produziam nada, bananas desse tamanho, banana que era Pacovan, que tem que ser desse tamanho, banana Pacovan desse tamanho, mirrada, seca, toda preta. A agricultura forte daquelas ilhas, tudo mirrado, pessoas passando fome, pessoas necessitadas de intervenção de outros países para não morrer de fome. E não há muito tempo, queridos, decidiram se levantar pessoas com verdade no coração e dizer: Deus, nós não aceitamos que a situação continue assim. E começaram a orar e buscar a Deus. Aqui está, quando você ora, que significa buscar a presença de Deus, querido, de verdade Deus intervém. Eu amo demais o texto que começa falando aqui em 2 Crônicas 7,14, sobre o povo que se chama pelo meu nome. Orai e me buscar a minha face, se converter de seus maus caminhos. Eu começa dizendo: eu sararei a sua terra. O Brasil precisa ou não de ser sarado essa terra? Deus precisa ver, querido, aquilo que está no nosso coração e nos levantar de verdade. Aí eu olho para Abraão. O que aconteceu? Porque eu preciso também dizer o que aconteceu. Faz aproximadamente 10 anos, querido, que as Ilhas Fiji têm produzido quantidade e exportado quantidade de alimentos bons para países ricos. Bananas enormes, verduras de boa qualidade, das melhores. Porque Deus decidiu sarar aquela terra. Por quê? Porque Deus, querido, precisa do homem na terra para interceder. Deus não pode fazer, porque sabe, eu vejo, já vi lá atrás pessoas dizendo: mas Deus não está vendo a miséria. Deus, querido, está vendo, mas Deus não age naquilo que o homem pode fazer. Se o homem não busca Deus, como é que Deus vai agir? Se o homem não quer saber de Deus, como é que Deus vai agir? Se o homem quer ver na idolatria, nas porcarias da vida, como é que Deus vai agir? Deus só age onde há verdade. Quer ver realmente coisas acontecerem maravilhosas na sua vida? Busque a Deus de verdade. E aí eu volto para Abraão. Abraão diz que ele, inconformado, ele pegou a sua família e disse: não é possível. E ele disse: eu decidi ouvir a voz de Deus. Eu não decidi ouvir a voz de Deus sozinho. Ele não fez sozinho. Ele chama a sua família. Porque família é projeto de Deus. Nós estamos no mês de maio, e o mês de maio é a família. E Deus ama demais a família, para permitir que a coisa continue. Não é sem razão que o castigo sobre a terra tem acontecido. Não é sem razão que as secas têm acontecido em lugares que nunca deveriam ter seca. Deus está esperando que se levantem pessoas com verdade no coração para mudar o curso dessa história. Que o Senhor encontra nessa noite pessoas hoje assim decididas em nome de Jesus nesse lugar. Abraão pega a família e diz assim: nós vamos a partir de agora andar pela voz do Senhor. Sabe o que ele disse? A partir de agora eu decido, eu e a minha casa, eu e minha esposa, eu e minha família, decidimos andar pela voz do Senhor. E a voz do Senhor, querido, é inconfundível. A voz do Senhor diz assim: pode ir, meu filho, seja guiado pelo que eu vou dizer daqui para frente. E naquele processo que ele sai debaixo da obediência do Senhor, a Bíblia diz que o Senhor prospera e abençoa a vida dele continuamente, constantemente, em todo lugar. Mas ele leva parentes dele. E eu quero dizer que Deus também ama nossos parentes. Amém? Diga amém. Deus ama nossos parentes, todos nossos parentes, todos Deus ama demais. Talvez você diga assim: mas é porque o senhor não entende. Tem alguns parentes que, sinceramente, nem vou lá na casa deles. Deus ama todo mundo. Deus ama nossos parentes em nome de Jesus. É preciso eu agora ter um encontro com Deus para entender isso. Por isso que no final de semana nós vamos ter encontro com Deus nessa igreja. E nós vamos entender o nível que Deus quer realmente tratar todas as áreas da nossa vida. Para quê?
Porque Deus quer abençoar. E se eu tiver preso a alguém, não conseguindo entender que a bênção do Senhor também está em eu abençoar as pessoas, muitas vezes os céus ficam fechados para a pessoa. É por isso que o encontro, querido, ele fala tremendamente, tremendamente, coisas maravilhosas nesses dias. Se você decide ir, eu te digo em nome de Jesus, será o melhor tempo da sua vida, em nome de Jesus. Abraão decide andar pela voz do Senhor, e ele leva o seu sobrinho Ló. Seu sobrinho anda com ele debaixo da bênção de Abraão. Mas chega um momento, ele decide se desviar dos caminhos de Abraão. E não é se desviar dos caminhos apenas de Abraão, é se desviar dos caminhos de Deus, porque Abraão andava com Deus. A pessoa, querido, que tem orado com você, que tem lutado pela sua vida, não se desvie dela, porque senão você está se desviando também do comando do Senhor. Deus colocou alguém com você, porque Deus realmente sabe que abençoa muito a sua vida. E Abraão sai, sua família com ele. Ló vai com ele. Quando chega lá na frente, Ló se desvia. E o desvio de Ló, querido, começa a entrar em ruína, começa a entrar em prejuízo. Aí Abraão faz uma coisa. Abraão começa a interceder por Ló. Nós estamos nessa igreja. Esse é o tempo, esse é o momento de intercessão. Pelas pessoas que vão para o encontro, desse é o momento. As pessoas que vão para o encontro, para o próximo encontro. As pessoas que vão este ano para o encontro. Pelo poder de Deus sendo derramado nesse lugar. Pela salvação de todas as famílias, a começar pela minha família e todas as famílias da terra. Porque a bênção de Abraão chegou a mim, e através de mim chega a outras pessoas. É por isso que essa igreja tem se levantado para convidar mais pessoas. Sabe por quê? Porque nós sabemos, e quando nós damos o melhor para as pessoas, Deus vem dar o melhor para nossas vidas também. Ele intercede por Ló. E a intercessão de Abraão, seja a oração de Deus, Deus, por favor, salva Ló, salva sua família. E aquela oração contínua, Deus salva, Deus abençoa, Deus protege. A mão de Deus vai lá e protege Ló, e não permite que Ló morra num lugar de tanta prostituição que ele estava. Querido, pode ser que esteja onde esteja, mas se você decidir com verdade no coração orar ao Senhor, Deus vai livrar a pessoa onde ela estiver, em nome de Jesus. E depois que isso passa, acontece outro problema. Por quê? Porque Ló, em vez de entender que ele devia voltar a se aliançar com aquele que estava debaixo da bênção, Ló continua. Queridos, Abraão não só intercedeu por Ló, mas Abraão também guerreou por Ló, porque ele entendeu: toda a minha casa, toda a minha família e familiares estão debaixo do manto do Deus eterno, e ninguém vai ficar preso por nada. Veja bem, nós intercedemos, nós oramos, mas também nós vamos até as pessoas para estender a mão. Abraão saiu do seu lugar para interceder, e depois Abraão saiu da intercessão e foi para buscar, para salvar a vida de Ló. Mas eu também quero lhe mostrar uma coisa que Abraão fez, porque para a gente assim, é mais da mesma família, por isso ele fez. Mas eu quero dizer que todos aqueles que servem, que vão buscar o Senhor, tornam-se família do Senhor. Porque a Bíblia diz que no perigo em que Eliezer estava, nem era parente, nem conhecia. Abraão nem conhecia Eliezer. Abraão foi ao encontro de Eliezer e traz para dentro da sua casa, e faz com que Eliezer se sinta bem no lugar que era o lugar da bênção. Nós temos aqui visto pessoas, filhos de Deus, que têm entendido isso, que mesmo que a pessoa nem seja meu conhecido, mas porque eu decidi amar no poder do nome de Jesus, eu estou indo convidar pessoas para ir para o encontro. Nem pessoas que eu nem conheço, estou indo convidar. Por quê? Porque eu sei que o lugar da bênção é debaixo da mão do Senhor. Se eu tenho um encontro com Deus, a minha vida é marcada por Deus, e nunca mais eu poderei viver de outra forma. Pode ser que o mundo me ofereça, mas se eu tenho um encontro verdadeiro com Deus, nunca mais eu serei o mesmo. Estarei seguro,
Porque a Bíblia diz no Salmo 91, que debaixo das asas do Senhor, eu estarei seguro. Eu quero nessa noite dizer em nome de Jesus, você quer entrar nesse propósito no Senhor? Você quer ser como Abraão? Você quer entregar a sua vida ao Senhor? E agora com a sua vida, com a sua família, dizer assim: eu vou andar agora ouvindo a voz do Senhor. Eu vou andar debaixo do conselho de Deus. Porque eu sei que Deus sabe o que é melhor para mim. Porque quem quer ser abençoado sou eu. Porque eu quero ser abençoado, eu vou obedecer a voz de Deus. Fica em pé em nome de Jesus. Eu quero te convidar aí onde você está a baixar sua cabeça, fechar teus olhos, para que você se desconecte de quem está do seu lado, na frente ou atrás. E nessa noite nós vamos estar, enquanto vai estar sendo colocado um louvor de adoração a Deus, eu quero te convidar a analisar agora. Você tem realmente sido essa pessoa que quer ver o melhor para a sua família? Você tem seguido ao Senhor? Mas isso é verdade, querido, é verdadeiro. Isso tem que ser verdadeiro. Isso não pode ser constrangimento. Isso não pode ser apenas por causa de uma tristeza. Isso tem que ser de verdade, porque veja bem, Deus, Ele está vendo a mim e a você. E Deus, Ele opera na verdade. E você conhece você mesmo, conhece a sua vida. Deus tem conduzido a sua vida. Você tem andado com conselhos de pessoas. Que lugares você tem entrado? Que situações você já tem passado? Abraão, ele se levantou e disse assim: eu decido andar a ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz que Deus era com Abraão, de forma que a Bíblia declara firmemente que ninguém podia amaldiçoar Abraão, porque ele disse: aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado. Ou seja, a maldição nunca chegará a você, porque você decidiu me servir de verdade. Mas aqueles que decidirem te abençoar serão abençoados, porque você carrega a minha presença com você. Então você carrega a bênção com você continuamente. Nessa noite eu te convido ao Deus de Abraão, ao Deus Todo-Poderoso. Se você entendeu essa palavra e você quer andar com Deus, ouvir a voz de Deus, andar com Deus, eu te convido agora com todo o coração, toda força. Levante sua mão ao céu agora, é onde você está. Levante uma das suas mãos ao céu em nome de Jesus. Sua mão erguida, você está dizendo: eu quero ouvir e andar com Deus. Eu quero andar, eu quero ver a segurança de Deus na minha casa, na minha família. Eu quero ver a segurança de Deus na minha vida, em tudo que sou e tudo que tenho. Eu quero ver a mão de Deus. Eu quero que a mão de Deus me segure. Eu quero que a mão de Deus me dirija. É a mão de Deus que eu quero sobre a minha vida. É a mão do Deus Todo-Poderoso. É a mão do Deus Todo-Poderoso. É a mão do Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus. Porque se você decide pela mão de Deus, é a mão de Deus que te conduzirá. Se você decide pela mão de Deus, é a mão de Deus que te abençoará. Se você decide pela mão de Deus, é ela que fará você prosperar em tudo. É ela que fará com que a tua casa seja abençoada, teus filhos sejam abençoados, teus negócios sejam abençoados. Em tudo que você fizer, diga para o Senhor: o Senhor te abençoará. Então decida por Deus, em nome de Jesus. E diga nessa noite: Senhor, eu me arrependo. Diga mesmo de você: Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo, Senhor, dos dias, do tempo, ó Deus, que eu ouvi outras vozes, que eu, Deus, fui conduzido por pessoas e me afastei, ó Deus, e acabei entrando em conflito com a minha casa, com a minha família, com pessoas que me amam de verdade. Meu Pai, quantas pessoas abandonaram o seu lar, Senhor, ó Deus, por causa de ouvir tantas pessoas que nunca ajudaram em nada. Mas em nome de Jesus, hoje Deus está estendendo a sua mão sobre você e te chamando de filho, de filho, de filha, e dizendo: eu quero te abençoar. Anda na verdade comigo, porque eu te abençoarei. Deus, em nome de Jesus, cada mão, ó Deus, erguida ao céu, está dizendo para o Senhor, dizendo: Senhor, estou aqui. Senhor, eu quero ser, ó Deus, esta pessoa do teu milagre, da tua bênção.
Eu quero ver isso na minha vida, na minha casa. Eu não quero somente ir comigo, porque eu serei o propagador através de mim, para outras pessoas virem para este lugar, porque este é um lugar consagrado a Deus. Este é um lugar que nós estamos em tempo de jejum, de consagração, e o Deus Todo-Poderoso abençoará aqueles que chegam a Ele em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, você será o propagador da verdade do Senhor, da bênção do Senhor. Você será a própria bênção andando, e as pessoas vão conhecer a Deus através de você. Receba o poder de Deus agora descendo sobre você, em nome de Jesus. Se você não for em encontro, no final de semana nós vamos para o encontro, sexta-noite, sábado, o dia, a noite e o domingo, e vamos estar retornando para este lugar aqui. Dia de bênção, de milagres, dia de poder de Deus. Não deixe, se você não foi, venha estar nesse dia, porque esse é um dia que Deus está levantando mesmo a tua vida. Então você precisa conhecer mais de Deus. Quanto mais de Deus você procura, mais Deus vem sobre você e te abençoa. Pai, em nome de Jesus, confirmamos a vida de cada um dos teus filhos, Senhor, que nessa noite chegam a Ti. Oh Pai, dizendo: eu quero, Senhor, como meu Deus, meu Senhor e meu Salvador. Pai, os abençoa, segura, os livra de todo mal, e faz, Senhor Deus, que eles sejam canal de bênção, coluna e baluarte da verdade. Seja cada um, ó Deus, no poder do Espírito Santo. Pai, sejam livres, Senhor, de todo mal agora, de todo pecado, de todo engano. Saia das suas mentes e receba agora o poder de Deus, o Espírito Santo, enchendo a tua vida, a tua casa, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te adore para sempre, em nome de Jesus. Amém. Quem crê, glorifica a Deus. Aleluia. Amém. Louvado é o nome do Senhor para todo sempre. Consolidar, discipular, enviar, esse tem sido meu objetivo, e para isso eu tenho um motivo na palavra de Deus.